Qual é o seu filme de terror preferido? E por quê? Os filmes têm várias maneiras de nos assustar, e para comemorar o Halloween 2025, eu convidei a atriz e dubladora Luísa Viotti para me ajudar a desenvolver um mapa do horror. Do monstro que espreita no escuro ao medo cósmico que não tem nome. Dividimos o terror em 10 tipos para te ajudar a entender por que algumas cenas ficam na sua cabeça e outras não. Não é uma lista rígida, ok, pessoal? Existem vários subgêneros, mais de 10, e às vezes eles se misturam, mas é uma diretriz. Vamos lá? You are all my children now. Vamos lá. Terror de monstros e criaturas. Não confunda esse gênero com filmes de vampiros. É uma temática totalmente diferente. Aqui a gente tá falando de monstrão bizarro mesmo. Geralmente sem personalidade, sem dilema moral e principalmente sem objetivos políticos, como o de anexar a Crimeia. Esse subgênero costuma trabalhar com o medo do inevitável e do inegociável. Os personagens estão lidando com algo muito mais poderoso do que eles, cujo único desejo é destruição. Pura, simples, imparável. O terror de monstros geralmente simboliza nossos medos coletivos. Guerras, doenças, armas biológicas, desastres ecológicos. O monstro é a materialização do caos que não dá pra controlar. E por isso, em muitos casos, o verdadeiro vilão não é a criatura, mas a humanidade que a criou. Esses filmes exploram o suspense pela escala e pela tensão constante. Quanto menos você vê o bicho, mais medo dá. Quando o monstro finalmente aparece, a sensação de impotência é o ponto máximo da experiência. Em geral, não existe mistério a ser resolvido nesses filmes. Só existe mirar numa direção e sair correndo o mais longe possível. Se você se assusta só de ver o trailer de Jurassic Park, esse gênero é pra você. Estamos falando de Alien, Um Lugar Silencioso, O Hospedeiro, Cloverfield, A Descida e O Nevoeiro. O Found Footage quer te convencer que sua história realmente aconteceu. O principal truque aqui é conseguir limitar o quadro. Como a câmera está presa a um ponto de vista verossímil, metade do terror mora no que está fora de campo. Outras técnicas comuns são planos longos e desconfortáveis que fazem o espectador caçar mentalmente o que está acontecendo fora de quadro. A nossa mente cria paranoia antes do próprio filme. Quando alguém se mexe, você já tá tenso. Câmera tremida, visão noturna, som como ameaça, tudo isso é muito comum, além de uma movimentação diegética para justificar que nenhum personagem solte a câmera. Esse é o principal desafio aqui. E por fim, as performances precisam ser naturalistas. Ao contrário do slasher, por exemplo, a gramática do found footage não esconde a câmera do espectador, ela é a narrativa. Em 1999 saiu um filminho chamado A Bruxa de Blair, que enganou muita gente. A internet era outra em 99, o marketing do filme induziu as pessoas a acreditarem que aquela fita que foi encontrada era real. É um filme minimalista e mítico que usa a câmera como um diário de decomposição. A ausência do monstro alimenta a nossa imaginação. É o filme que mostrou que a sugestão pode ser muito mais assustadora que a exposição. Temos também o filme Creep, de 2014, que usa um terror que vem do desconforto social. Hack, de 2007, claustrofóbico, físico e implacável. E tem zumbis, tem que ter zumbi. E outras opções que você não deve perder são Noroi, de 2005, Atividade Paranormal, de 2007 e Lake Mungo, de 2008. É assim que fala? Se você se assusta com valores de produção que indicam que aquilo é realidade e não cinema, o Found Footage é pra você. Terror paranormal, sobrenatural. Existe vida após a morte? O maior mistério da humanidade para o qual a resposta desses filmes é sim. Só que ela envolve, na maioria das vezes, você passar a eternidade atormentando uma família suburbana no interior do Kansas. Aqui entram os filmes de fantasmas, demônios e forças ocultas. Aqueles em que o terror não vem do que é físico, mas do que é invisível, impalpável e inevitável. O medo nasce da perda do controle. A casa não é mais sua, o corpo não é mais seu, em alguns casos, nem a sua alma. Tecnicamente, o horror sobrenatural se baseia na sugestão e na atmosfera. O som, a iluminação e o silêncio são tão importantes quanto o fantasma daquela criança desgraçada que aparece do nada na escada. Ele explora o medo do desconhecido e a culpa como punição. Um
herança direta das narrativas religiosas e do espiritismo clássico. Enquanto o terror de monstros fala da destruição física, o terror paranormal fala da destruição espiritual. O inimigo aqui não tem forma, e justamente por isso é mais difícil de combater. Estamos falando de filmes como O Exorcista, Hereditário, Invocação do Mal, Os Outros, Poltergeist e O Chamado. Histórias em que o medo mora nos detalhes, e o som de uma porta rangendo vale mais do que 1000 litros de sangue. Se você evita olhar para o reflexo do seu micro-ondas à noite, o terror sobrenatural é exatamente o seu habitat espiritual. No terror folclórico, o vilão costuma ser uma comunidade aparentemente pacífica, cheia de tradições e ritos que parecem pitorescos até você perceber que é o único que não tem um manual de sobrevivência. O medo vem do choque entre o indivíduo e um tecido social implacável. O assassino não é um mascarado atrás de uma porta, mas um costume atrás de cada gesto. Embora isso não seja uma regra, o clímax costuma ser um ritual onde o destino já estava selado desde o começo. Não percam O Homem de Palha, de 1973, Kill List, de 2011, A Bruxa, de 2015, um filme super divisivo, os críticos amam e o público geral um pouco menos, mas dentro do horror folclórico é ótimo. Apóstolo, de 2018, Midsommar, de 2019, talvez o filme definitivo do subgênero, e para fechar temos o filme Man, de 2022. Vale uma conferida. Os mais suscetíveis ao subgênero são aqueles que temem a sensação de não pertencer e os que entram em pânico com normas coletivas incertas. Sabe aquela sensação, eita, todo mundo sabia disso menos eu? Horror social / satírico. Todo jovem adulto sabe que o verdadeiro terror não mora em cemitérios nem em porões escuros. Ele mora na rotina da vida adulta. O horror social é aquele que olha para a realidade e diz: entre o urso e o homem, eu escolho o urso. Esse subgênero usa o medo como lente para discutir problemas reais: racismo, desigualdade, alienação e manipulação política. É o tipo de terror que te deixa desconfortável não porque algo vai pular da tela, mas porque você percebe: caramba, isso é muito Black Mirror. Tecnicamente, ele mistura elementos da crítica social com o absurdo e o grotesco, usando o terror como metáfora. A casa mal-assombrada pode representar o país, o vilão pode ser o sistema e o monstro, claro, pode ser seu tio Carlos, que compartilha fake news no grupo da família. Horror social é um gênero que nasceu com filmes como Eles Vivem, que usa alienígenas para falar de controle midiático e capitalismo, mas ganhou atualmente uma nova força com Jordan Peele em Corra e Nós, onde o terror é a desigualdade social vestida de metáfora da família tradicional americana. Candyman e The Purge seguem a mesma linha, mostrando que o pesadelo moderno é coletivo e que a sociedade é o pior experimento científico já feito sem supervisão. Se a frase reunião de condomínio é algo que te deixa extremamente nervoso, esse é o seu gênero. No fim, o horror social não quer te fazer gritar, ele quer te fazer pensar. E talvez o mais assustador seja perceber que depois do filme, o monstro continua lá fora, sonegando imposto e votando em político outsider. O slasher é o parque de diversões do horror. Regras simples, suspense físico e um assassino icônico. É um jogo de proximidade, corredores, armários e qualquer objeto pontiagudo que pode matar alguém de maneira grotesca. Os principais truques aqui são o ponto de vista do vilão, a respiração em off, uma trilha percussiva e o gore, que muitas vezes entra como catarse, não é só algo para enfeitar aqui, é feito por design. Inclusive, o gore pode ser primo de todos os subgêneros, ele nada mais é do que uma linguagem que envolve violência extrema. Diferente do horror psicológico, por exemplo, no slasher você não questiona a realidade. A ameaça é muito bem confirmada pelo filme e te coloca pra correr. É um esporte de tensão e timing e uma das logísticas mais simples e eficientes do cinema. O vilão caminha e a vítima corre. O avô do gênero é O Massacre da Serra Elétrica, de 1974, embora não tenha sido o primeiro. O cinema giallo italiano já fazia slashers. É um filme brutal com uma pegada quase documentarista, sem filtros e sem polimento. E se esse filme é o avô do subgênero, o pai seria Halloween, de 1978. É o filme que destilou o slasher à sua forma mais elegante. Planos longos, uma trilha minimalista perfeita e um vilão que é
pura presença. Outros clássicos imperdíveis são Sexta-feira 13, parte 3, de 82. Eu sempre recomendo o terceiro, é quando o Jason vem pra valer. Em 84 veio A Nightmare on Elm Street. E foi outra reinvenção do gênero, porque o Fred não é um vilão grandão que não fala, ele provoca, ele tem uma movimentação completamente diferente e ele ataca os jovens onde eles não podem se defender, nos seus sonhos. Durante um tempo as pessoas pensaram que o slasher tinha chegado ao auge nos anos 80 e que dificilmente voltaria, mas em 96 veio um filmezinho chamado Pânico, ou Scream. E se você gosta de metalinguagem, esse é o filme para você. E para trazer algo mais contemporâneo, eu recomendo Terrifier, de 2016. Um filme, eu diria, quase mal intencionado. Ele traz de volta a ideia do assassino como um espetáculo de crueldade. Se você tem medo de ser perseguido, o slasher é para você. Psicológico / paranoia. Você já perdeu o celular em cima da máquina de lavar roupa e pensou, gente, acho que eu tô ficando maluca? Esse tipo de gênero retrata exatamente esse sentimento, só que ao invés de achar que você tá ficando maluca por não encontrar os óculos que já estão na sua cara, o protagonista precisa lidar com a realidade derretendo à sua volta. O terror psicológico é aquele em que o monstro tá dentro da sua cabeça. Esse subgênero é o território do medo subjetivo, onde o inimigo pode ser uma força invisível, um trauma ou simplesmente a própria mente perdendo o controle. Aqui o horror não vem de algo que te persegue, mas da dúvida se aquilo tá mesmo acontecendo. Apoiado no desequilíbrio emocional e na ambiguidade, as narrativas são cheias de símbolos, silêncios e distorções visuais que refletem a instabilidade dos personagens. Quanto mais a história avança, mais o público duvida da própria percepção. O terror psicológico é o domínio do medo existencial, o medo de enlouquecer e de perder a identidade. Clássicos como O Bebê de Rosemary e O Iluminado moldaram o gênero, seguidos por obras mais recentes como O Babadook, Cisne Negro, Jacob's Ladder e Perfect Blue, todas mostrando que o cérebro humano é o pior labirinto já construído e que quanto mais você tenta sair dele, mais ele se fecha. E se você é ansioso, sofre de leve paranoia e já se questionou se o seu porteiro tá lambendo as encomendas que chegam na sua casa, parabéns! O terror psicológico é a sua zona de conforto. No terror corporal, o monstro é você, ou melhor, o seu corpo perdendo a obediência. O terror nasce da metamorfose, muitos efeitos práticos aqui, próteses, feridas vivas, viscosidade, umidade, barulhinhos nojentos. Quanto mais nojento, melhor. É comum ver cortes inacabados aqui que deixam o nosso cérebro completar a deformação, além das frequentes metáforas sobre identidade, desejo e até tecnologia. É diferente do filme de monstro porque o protagonista não está sendo perseguido pelo problema, ele é o problema. Eu vou sugerir o filme The Thing, ou O Enigma de Outro Mundo, de 82, mas ele também entraria na categoria filme de monstro ou até terror cósmico, mas esse filme é pura paranoia, cada teste é uma roleta russa biológica. Outro imperdível é A Mosca, versão de 1986. É o filme onde o asco é cheio de textura emocional. A perda do corpo do protagonista é filmada como um luto, o monstro é você amanhã. Assista também Society, de 89, Raw, de 2016, Titane, de 2021 e A Substância, de 2024. O terror corporal tem um elemento de realidade que deixa os filmes super divertidos. Sabe aquele calombo que você olha, você está no espelho um dia e fala, que é isso? Não quer saber, eu vou esperar uns 3 dias para ver se passa. Então... Terrir. O terrir é o casamento mais improvável do cinema. Um gênero que muitos fãs de terror torcem o nariz, mas que no fundo, gente, todo mundo tem 1 ou 12 filmes desses guardados no coração. Normalmente o que diferencia uma cena de terrir de uma cena de terror é simplesmente a música que tá tocando no fundo. Pensa aqui na cena do jantar dançante de Beetlejuice. Tira a reboladinha marota, coloca uma trilha sombria no lugar da música sobre banana e voilá! Você tem uma cena tenebrosa sobre uma mesa inteira perdendo o controle dos corpos, sendo possuídos por uma música fantasma e tendo seus rostos afundados na comida
possuída por uma mão demoníaca. Muito mais assustador que muito slasher brega que eu já vi na adolescência. O Terrir brinca com as regras do medo. Quanto mais absurdo, mais divertido. Filmes como Shaun of the Dead e Zumbilândia transformaram o apocalipse zumbi em uma festa de sangue e sarcasmo. Já Tucker and Dale vs Evil inverte completamente o clichê. Os caipiras que pareciam assassinos brutais são só dois coitados tentando fazer um churrasco enquanto um grupo de adolescentes insiste em se matar na frente deles. Um subgênero querido dentro do terrir é o terrir musical, uma experiência onde o terror e o karaokê coexistem em perfeita harmonia. Por que não? Em A Pequena Loja de Horrores, Steve Martin captura a natureza sádica de um carismático dentista que tortura seus pacientes de forma tão absurda que você não sabe se ri de nervoso ou se começa a suspeitar se naquele último canal que você fez o dentista estava na verdade rindo por debaixo da máscara. E claro, tem os clássicos do caos puro, Gremlins, Marte Ataca e O Ataque dos Tomates Assassinos, que são obras-primas do terror nonsense, onde as criaturas são tão idiotas que você quase torce por elas. O terrir existe para lembrar que o medo e o riso vêm do mesmo lugar, o da surpresa. E se você sempre ri das suas próprias desgraças, esse gênero foi feito sob medida para você. Bônus. Por fim, o subgênero mais temido de todos, o horror de planta. Sim, estamos falando especificamente de The Happening, o filme em que as árvores se revoltam contra a humanidade e a humanidade responde com a atuação mais assustadora da carreira do Mark Wahlberg. É uma história sobre a natureza se vingando e sobre como nem todo terror vem da floresta. Às vezes vem da expressão confusa de um professor de ciências bombado perguntando para uma samambaia: "Foi você que fez isso?" Um verdadeiro clássico do terror botânico, onde o principal elemento inanimado é o protagonista. Se nós nos dividirmos, o vento não poderá nos alcançar. No terror cósmico, a ameaça está além da nossa compreensão. Cores impossíveis, ruídos que parecem ao mesmo tempo estar aqui e a 2 km de distância, elipses que recusam qualquer tipo de explicação e, ao contrário do terror sobrenatural, por exemplo, você joga com a ausência de sentido. Você não vai vencer aqui, no máximo contemplar. Não perca In the Mouth of Madness, de 1994, Event Horizon, de 97, Under the Skin, de 2013, que tem uma indiferença cósmica em escala humana. Esse filme te assusta pelo abismo entre a experiência humana e um universo que não a reconhece. Outra boa pegada é The Void, de 2016, e Aniquilação, de 2018. Esse eu acho que tem crítica no canal. Se você se assusta diante do desconhecido, o terror cósmico é a sua praia. Se você chegou até aqui, já sabe que o terror é muito mais do que um gênero, é um dialeto com vários sotaques. E certamente existe um que vai te assustar. Escreva nos comentários qual é o subgênero do horror que mais te pega e quais filmes te mataram de medo. Luísa Viotti, obrigado pela colaboração. Feliz Halloween! É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.